Que a paz do nosso Deus esteja convosco, transcender em fé, com o irmão Alain. Vamos orar. Ó Deus supremo e poderoso, que seu Espírito Santo, ó Pai, possa inundar todo o meu ser a cada dia, que possa conduzir os meus passos, Senhor, conforme está em sua palavra, no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Habita, Senhor Deus, neste tabernáculo. Ó Deus maravilhoso, Deus bendito, inunda todo o meu ser. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor possa abençoar todos os irmãos e irmãs que me acompanham, que acompanham estas mensagens, que está falando muito aos corações. Ó Deus bendito, Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 30, que ele cresça e eu diminua, pois toda honra e glória é ao nosso Senhor Deus, conforme está em Isaías 42, versículo 8. A minha honra e a minha glória não darei a outro, a mim toda honra e glória. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, hoje vou falar sobre um tema, pecado. O quanto o pecado atrasa a nossa vida. E conforme está na palavra de Deus também, nos conduz à perdição. Não é nada bom, não traz nada que edifica, meu irmão, permanecer neste lamaçal do pecado. Muitas consequências drásticas. Se nós insistirmos nele, estaremos sujeitos. Texto base que eu vou tratar do tema, eu fiz algumas anotações ali, mas o texto base, o texto principal está no livro de Josué, capítulo 7. Os israelitas derrotados em Ai, por causa do pecado de Acã. O Senhor Deus estava com aquele povo. O Senhor Deus levantou o profeta Moisés para tirar o povo da escravidão, conforme já disse em outra pregação, por 400 anos de escravidão na terra do Egito. Então Deus, muitos daquele povo israelita, clamava a Deus misericórdia, clamava a Deus socorro, conforme está em sua palavra. Eu olho para o céu, da onde vem meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Então eles clamavam, pediam a intervenção divina, e o Senhor Deus vos atendeu. O clamor daquele povo subiu aos céus. E o que Deus fez? Levantou o profeta Moisés para tirar aquele povo do Egito. Mas o povo difícil, conforme falei, povo incrédulo por demais. Vindo os milagres acontecer diante dos seus olhos. Foi uma geração ímpar, né, meus irmãos? E o mar vermelho se abrir diante dos olhos deles. Viram o pão caiu do céu, o maná que vinha todos os dias. Oh Deus maravilhoso! Suas roupas e as suas sandálias não se desgastaram, pois Deus restituía tudo. Então Deus assim não cumpriu com a sua promessa, não cumpriu com a sua aliança com aquele povo. Conforme já disse, mais daqueles 2 milhões aproximadamente de pessoas que saíram da terra do Egito, só 2 que adentraram, a terra de Canaã, a terra prometida, que foi Josué e Calebe. Mas Deus, ele cumpre com a sua palavra, pois está no livro de Números 23, 19. Eu não sou filho do homem para que minta, e nem homem para que se arrependa. Então, meu irmão e minha irmã, se Deus falou, se Deus prometeu, ele vai cumprir. Pois está no livro também de Jeremias, capítulo 1, versículo 12. Eu velo para cumprir a minha palavra. Oh Deus maravilhoso! Aquele povo de Josué, aquele povo protegido por Deus, que tinha uma aliança
uma família, Acã, a família de Acã pecou. E todo o povo de Israel pagou por aquele pecado. Então, o pecado, não se enganem, o pecado atrasa a nossa vida, o pecado impede as nossas bênçãos. Temos que se esvaziar, tirar o pecado do nosso meio e da nossa vida. Deus deu a vitória para aquele povo. As muralhas de Jericó caíram por ordem de Deus. Deus falou: dá voltas por 7 dias, e no último dia entregarei este povo a vocês. Entregarei em suas mãos. E extermine todos. Matem todos. Não quero despojos, não quero nada desse povo iníquo. Só vai salvar uma família. Para quem lê a Bíblia sabe, a família de Rabi, a prostituta. Oh, Deus maravilhoso! Deus levanta quem Ele quer, Deus abençoa quem Ele quer. Pois Deus conhecia o coração íntegro. Embora prostituta, mas ela era temente a Deus. E ela se converteu a sua vida totalmente ao nosso Senhor, Supremo e Poderoso Deus também. Mas vejamos aqui o capítulo 1, do versículo 7. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Então Deus tinha dado a ordem que não queria nada daquele povo de Jericó, a não ser a família de Rabi, mas todo o ouro, toda a prata, todos os demais eram para ser exterminado e por lá mesmo ficar. O que Acã fez? Se apoderou das coisas, de certos despojos. E daí nós vamos ver a consequência desse pecado, a consequência desta desobediência. 11, versículo 11. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam e até debaixo da sua bagagem o puseram. Mas Josué, que era o líder, não sabia disso tudo. Antes disso, o que aconteceu? Tinha uma batalha contra Ai. Era um povoado pequeno. Eles exterminariam aquele povo rápido, assim, sem dar muito trabalho, digamos assim. Josué, como tinha o conhecimento, enviou somente 3.000 homens. E eles passaram a maior vergonha e ainda perderam 36 vidas e tiveram, em outras palavras, que sair corrido. E daí Moisés, como tinha Josué, melhor dizendo, como tinha uma aliança muito grande com Deus, ficou sem entender. O Senhor falou que nos daria vitória em tudo, que entregaria todos os povos em nossas mãos, e agora o Senhor tirou a sua presença de nós. Josué começa a indagar os outros versículos anteriores, lá no 6º, no 7º, e daí onde Deus chega no versículo 11 e fala: Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu ordenei, pois tomaram as coisas condenadas e furtaram, simularam e até debaixo da sua bagagem o puseram, de sua tenda. No versículo 13, vamos lá. Daí Deus fala com Josué: dispõe-te, santifica o povo e disse: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas.
Então o que Deus falou? Josué, se você não resolver, eu não tenho mais aliança contigo. Eu não tenho mais aliança com o seu povo. Tira esse pecado do seu meio. Senão, acabou por aqui. Daí Josué, não, vou tirar, vamos procurar, vamos resolver. Versículo 15. Aquele que for achado. Daí Josué reuniu, começou a procurar nas tribos de Israel. Mas tinha uma ordem, tinha uma sentença. Pois toda reação, até uma frase, né, em física, né, toda reação provoca uma ação igual, ou melhor dizendo, toda ação provoca uma reação igual ou contrária. Já disse em outras pregações, Deus orienta o tempo inteiro a seguir a sua lei, a meditar na sua lei, conforme está em Josué, conforme está em Deuteronômio 1, né? Ouvir as minhas palavras, medita, obedecei aos meus mandamentos, né? Mas nós insistimos, às vezes, em fazer o que é errado, o que não agrada a Deus, então tem uma consequência, tudo tem uma consequência. Daí no versículo 15, aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo o quanto tiver. Porquanto violou a aliança do Senhor e se fez loucura em Israel. Então aquele pecado de Acã e de sua família, né? De Acã, ele recaiu sobre toda a sua família e recaiu sobre todo Israel. E Israel não teria mais vitória, não avançaria mais, se não tirasse aquele pecado do meio. Então, às vezes você pensa, mas é eu. Mas, às vezes, o seu pecado recai, digamos, sobre quem também não tem nada a ver. É uma consequência. Então, meus irmãos, ouve a voz deste humilde servo, que Deus está tomando a boca neste momento. Aparta-te do pecado. Tiago 4:7, versículo 4, capítulo 4, versículo 7 vai dizer, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então é luta, resista, pois você será um vencedor, conforme está em Romanos 8:37. Em Deus somos mais que vencedores. Salmo 60, versículo 12. Em Deus faremos proeza. Oh, Deus bendito! Louvado seja o Senhor! Então aqui, Deus já sentenciou. Ai daquele, né, que for achado. Mas daí, Josué conseguiu achar. Acã aguentou e confessou. E, opinião minha, eu acredito que foi uma confissão sincera. Que, embora ele cometeu este erro, mas Deus não volta atrás da sua palavra, né? Deus vela para cumprir, conforme citei aqui Jeremias 1:12. Então disse, lá no 19, então disse Josué a Acã, filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel. E a ele rendi louvores e declaro-me agora o que fizeste, não mo ocultes. No 20, respondeu Acã a Josué e disse, verdadeiramente, pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata, e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então ele confessou o seu pecado, cobiçou, passou por cima do que Deus tinha falado, que não era para tocar, que não era para mexer, que não era para trazer. Mas já era tarde demais. Josué, então, lá no 24. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda,
e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué, no 25, porque nos conturbaste, o Senhor hoje te conturbará. E todo Israel, todo o povo, o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. Meus irmãos, consequência drástica. Mas Deus já tinha falado, lá no versículo, conforme li, no versículo 15, aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver. Então não só foi ele, esse pecado recaiu sobre toda a sua família, aquelas 36 vidas também que foram ceifadas lá em Ai, foi por causa do pecado dele. Então, quantas pessoas pagou, quanto sangue foi derramado por causa daquele pecado? Então, vocês veem que pecado é algo que tem que ser banido da nossa vida, da vida do cristão, da vida do irmão, da irmã que quer ter uma caminhada íntegra com o Senhor. Então, tire o pecado da sua vida, do seu meio, tire, pois a consequência é drástica, é choro de ranger de dentes. Você pode perder a sua vida eterna por causa do pecado. É sério esta mensagem. Mas Deus está aqui, tomando a boca deste humilde servo, para trazer para vocês o que está em sua palavra. Isso aqui não é palavra minha, não. É palavra de Deus. É a verdade. Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vou pegar mais uma passagem. E muitas das vezes, meus irmãos, Tiago 4,7, conforme já disse, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não podemos também dar margem, dar brecha. Ah, não, é só um copinho de cerveja. Não, é só uma roupa curta. Não, isso aí não dá nada, não. Não estou sensualizando, não. Não estou sendo objeto de cobiça, não. Porque não é aquela frase, né? Aquela passagem bíblica, né? O que faz mal não é o que entra, é o que sai, né? Sai da boca, né? Então não é bem por aí, não. Não é bem por aí, não. Você colocar uma roupa curta, com decote, você está maculando esse templo do Espírito Santo, esse tabernáculo, este corpo. Vê o que diz Romanos, fiz até uma anotação aqui, Romanos 6, 12, 13. Vamos lá. São palavras minhas, não. Palavras do Senhor. Romanos 6, 12, 13. Romanos 6, 12, 13. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, concupiscências da carne, né, os seus desejos. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas ofereceis-vos a Deus, como ressuscitou dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumento de justiça. Conforme está em sua palavra, sede santo, pois eu também sou santo. Então temos que perseverar nessa santidade. Fácil não é, conforme eu sempre digo, nunca foi e nunca vai ser. Pois no mundo tereis aflições, conforme está em sua palavra, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E assim como eu venci, vocês também vencerão. Conforme já disse, Romanos 8, 37, em Deus somos mais que vencedores.
Efésios 3:20. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais e vai muito além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Nós temos um Deus de amor, um Deus maravilhoso, um Deus bendito, um Deus poderoso, conforme está lá em Tiago 4:8, nosso Deus é amor. 1 João, melhor dizendo, 4, 7, 8. Amai-vos uns aos outros, assim como também vos amei. Deus é amor, Deus é fiel, Deus é justo, não dará uma cruz além das suas forças humanas. Mas conforme já preguei também, Deus que está em Isaías, Deus de todas as coisas, que forma a luz, que cria o mal, que cria as trevas. Meus irmãos, é sério. As coisas de Deus são muito sérias. Sei que não é fácil ter uma vida de santidade, de busca pela essa santidade. É algo que temos que perseverar mesmo. Pois ele disse que é com peleja, com luta que você vai chegar no reino dos céus. Se fosse fácil, todo mundo chegava. Se fosse fácil, as pessoas não estariam lá no inferno passando sofrimento. Pois enquanto há vida, há esperança. Mas desceu as sepulturas, cessa-se tudo. Desceu o Hades, cessa-se tudo. Seu louvor, suas orações, acaba. Aquela passagem, né? De Rico e Lázaro. Acabou. Os profetas estão aí, Deus usando, levantando pessoas a cada dia. Vocês não ouvem? Que Deus respondeu lá para Lázaro, manda, ressuscita um morto, manda lá para falar para minha família, porque aqui o sofrimento é grande por demais. Mas quantos tem lá, eles não ouvem? Deus responde, vou mandar um morto lá, eles vão ouvir? Meus irmãos, não é brincadeira não. Vamos lá. Então não dá margem. Não dá margem. Não dá margem. Tiago 4:7. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não dá margem à tentação. Não dá margem a essas coisas do mundo que tem destruído. Quantas e quantas vidas têm ceifados. Esses caminhos que só conduzem à perdição. 2 Samuel 10, 2, 4. Vamos lá. Pregação vai ser grande hoje, mas tenho certeza que está sendo muito edificante. Para aqueles que querem ouvir a verdade, para aqueles que querem buscar o nosso Deus, está sendo muito esclarecedor. Pois Deus é maravilhoso. Pois Deus tem trabalhado grandemente na minha vida. Ministério Pregando a Verdade, Pastor Luiz Mendes. Bastou apenas, meus irmãos, um único culto. Minha vida foi toda transformada. Que Deus age. Convido mais uma vez, se tiver uma oportunidade, venha conhecer o nosso ministério, Pregando a Verdade. Pregando o que está na palavra de Deus. A verdade está em Hebreus 4:12. A palavra mais penetrante que uma espada de 2 gumes, que divide até a divisão da alma e espírito. Ô Deus maravilhoso e bendito. Vamos lá. Samuel 10, 2, 4. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa, de seu terraço. O rei dando margem, um rei muito abençoado, a palavra fala segundo o coração de Deus, né? Mas ele não quis, né, ir para a guerra, mandou lá seus súditos para a guerra. Não, vou ficar aqui na minha vida boa, né, na minha vida tranquila.
vou ficar aqui ocioso. Abandonou o seu posto, né? Seu posto estrito do dever, deixou de cumprir com o seu ofício, deixou de cumprir com a sua chamada. Mas, meus irmãos, pagou um alto preço. Porque é assim, Deus levanta pessoas. Mas você às vezes é teimoso, você quer dar suas cabeçadas, aí depois é choro de ranger de dentes. E viu uma mulher que estava tomando banho, era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ela se deitou, e ele se deitou com ela. Mas o preço foi muito alto. Para frente, a Bíblia, aqueles que conhecem, ele vai, ela engravida deste pecado, deste adultério. Então vai só acumulando, né? Adultério, ela engravida, ele, para não descobrir, para não vir à tona a vergonha, manda matar Urias, colocar na frente de batalha, dar ordem para o seu general, e só tragédia, só pecado por cima de pecado. Mas lá na frente, Deus levanta o profeta Natã e fala para ele, a espada é a sentença, é o plantacole. Rei Davi, a espada não sairá de sua casa, e por causa deste pecado que ele fez. Depois ele se arrependeu, enfim. Foram 4 grandes tragédias na vida dele. O preço foi alto. O filho do pecado morre, deixa adultério. Seu próprio filho estupra lá, comete lá um incesto com a irmã. O outro irmão, Absalão, revoltado, mata o irmão. O próprio Absalão, mais para frente, tenta derrubar o reino do pai, assumir o reinado, tem que sair fugido. Então a consequência é muito grande. Meus irmãos, Salmo 37, versículo 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e ele tudo fará. Aparta do pecado, aparta de Satanás, resista a este inimigo, que ele fugirá de vós. Tenha uma aliança com Deus, tenha intimidade com Deus. Tiago 4:8, aproxima-se do Senhor, que ele aproximará de vós. Vinde a mim, mas é difícil, é muita luta, é muita perseguição. Vinde a mim, todos cansados e aflitos, que eu vos aliviarei. Vocês acham que a minha vida é fácil, que eu não passo luta? Tem dia que eu choro, tem dia que eu me compadeço, mas eu dobro o meu joelho e clamo misericórdia ao nosso Deus, pois o que é de nós, se não for Deus na nossa vida? Não se engana, não. Deus sem você continua sendo Deus. E nós, sem Deus, somos nada. Sabe o que é nada? Pois esse tabernáculo aqui, este corpo, se Deus determinar hoje eu te recolho, não há nada que possa fazer mudar. Agindo Deus, quem impedirá? Isaías 43:13. Nós somos pó e do pó retornaremos, conforme está lá em Gênesis, no livro de Salmos. Nós somos muito vulneráveis. Somos nada. E às vezes, quanto irmão aí com jactância, quanto irmã com orgulho, se achando que é muita coisa, porque tem um salarinho legal, porque tem um status legal, uma profissão legal.
Vai ser humilde, meu irmão. Vai ser humilde, tem humildade. Deus exalta o humilde e humilha aquele que humilhou o irmão algum dia. Os humilhados, está em sua palavra, os humilhados serão exaltados e quem humilha será humilhado. E Deus é um Deus que surpreende. É um Deus, conforme disse lá em Efésios 3:20, poderoso para fazer infinitamente mais e vai muito além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Esse é o nosso Deus. Tem uma mensagem também para corroborar, digamos assim, comprovar tudo isso que estou falando, das passagens do nosso profeta, irmão Brana. Vou pegar aqui para vocês a mensagem que se chama O que é necessário para vencer toda a incredulidade. A nossa fé está na página 9, parágrafo 26. Então, o irmão Brana estava num culto, numa pregação, e daí ele disse: como eu disse uma vez, há algum tempo, pregando em uma igreja, eu disse: fumar cigarros, beber uísque, cometer adultério, mentir, roubar, isso não é pecado. Daí é claro, né? Ué, então o que é pecado, né? Qualquer um poderia fazer isso aqui, que a irmãzinha aqui fez, né? A irmã, daí uma irmã que estava sentada ali, ela indaga ele, né? E diz: eu peço então, irmão Brana, diga-me então o que é pecado. Ele apenas se aproximou dela e disse: pecado é incredulidade. Se você faz estas coisas, é porque você não crê. E meus irmãos, é bem por aí mesmo. É bem verdade mesmo. Porque se realmente o Espírito Santo de Deus está habitando em sua vida, é muito difícil você incorrer. Não que você vai ser santo, mas é aquela frase, né? Você pensa umas 10 vezes antes de cometer certas coisas. Tem até um ditado que conta até 10, né? Então, meus irmãos, o pecado, segundo palavras do Mombrana, é incredulidade. Você faz essas coisas porque você não crê. Aquele que crê no Senhor não fará aquelas coisas. Cometer adultério, fumar cigarro, beber uísque, matar, roubar, mentir, seja lá o que for. Ele passou da morte para a vida. Então, saiu do lamaçal do pecado